Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Está começando mais um Corecast, o podcast do Corecon Ceará. Meu nome é Igor Lucena e ao meu lado está Vanderberg Almeida, nosso colega do Corecon. E hoje vamos começar mais um capítulo falando sobre economia, desenvolvimento econômico e principalmente uma área que para mim é muito importante, que são as relações internacionais e como elas se misturam com o desenvolvimento. Para isso, vamos receber hoje Rosiane Medeiros, ela que é secretária de Relações Internacionais do Governo do Estado do Ceará. Secretária, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite, estou feliz de estar aqui, poder falar um pouco do que a gente vem fazendo, dos planos, dos projetos, e também estou muito feliz em estar podendo contribuir com o governo do Estado numa área realmente da maior importância, que são as relações internacionais, que muitas vezes não tem sido, vamos dizer assim, valorizado o suficiente, né? E a gente sabe que no mundo, desde a globalização, e não falo só da globalização recente, o mundo vem se globalizando há vários séculos, você, primeiro, como uma oportunidade de crescimento. Quando a gente tem contato com culturas mais avançadas, seja na área econômica, ou seja na área cultural, ou seja na área educacional, enfim, a gente absorve novas informações que ajudam realmente e impactam no nosso desenvolvimento. Secretária, você está fazendo uma visão de formação de política pública. Eu acho que mais importante que isso é uma criação de uma secretaria que é nova, né? E que tem uma missão, acho que de longuíssimo prazo. Eu gosto de dizer que relações internacionais é uma sementinha que a gente vai plantando e colhendo, plantando e colhendo. Mas para os economistas que estão nos assistindo, quem é a Rosiane e como é que ela chegou aqui? Ninguém nasce no governo, a gente nasce na iniciativa privada ou na academia e vem para cá. Conta um pouquinho dessa história. Na realidade, a gente quando ocupa um cargo de secretário, a gente não a gente está, né, prestando um serviço ao governo do Estado, mas Primeiro, eu acho que eu tenho que dizer que eu tive a felicidade de nascer numa família espetacular, uma família cheia de amor. Meu pai era uma pessoa maravilhosa, infelizmente partiu muito cedo, muito jovem, era um empreendedor, eu acho que isso também é importante. Eu nasci numa família de empreendedores e meu pai, o que eu posso dizer é que trabalhava 6 dias por semana. Assim, não me recordo um dia que disse, não vou trabalhar porque estou com algum problema, não me lembro disso. Infelizmente, quando ele ficou doente, foi uma doença que não teve volta e foi muito jovem, mas eu acho que ele transmitiu isso, principalmente gosto pelo trabalho, de paixão por fazer o que ele fazia. Ele era de uma geração de empreendedores, então não existia serviço qualificado, não existia o Corecon. As dificuldades eram muito maiores. Então, um empreendedor, naquela época, ele tinha que saber de tudo um pouco, desde economia, direito, mecânica, a dificuldade enorme, mas na área industrial, você ter pessoas com qualificação para montar um equipamento ou consertar uma máquina. Então, eu me lembro do meu pai dessa forma, eu acho que essa é importante. Quem sou eu? A gente é fruto da família que você cresceu, do meio que você viveu, e eu acho que isso é importante. Eu sempre tive paixão, por exemplo, estudar matemática. Para mim, mas estudar matemática era uma diversão. Então, no momento de escolher uma profissão, eu fiz a opção por engenharia civil, já avisando alguma coisa voltada para a área de cálculo, porque era onde eu identificava. Até comecei a fazer economia também. Fiz 2 anos de economia, mas no momento que eu tive que começar a iniciar um estágio na área de engenharia, aí não dava para acomodar tudo, né? Então, a opção foi realmente engenharia civil. Eu terminei a faculdade, me formei na UFC, depois fiz mestrado em cálculo estrutural na PUC. Então, como você pode ver, desde muito cedo eu já estava planejando. Infelizmente, houve um momento, como eu falei, meu pai era um empreendedor, tinha uma empresa industrial, foi acometido de uma doença que não tinha cura, que evoluiria, né, conforme a primeira consulta que a gente teve com o médico. Então, eu tive que assumir um negócio
que eu não me preparei, mas a vida é assim, né? O imponderável sempre acaba se impondo. Mas, quem sou eu? Basicamente, eu sou uma empreendedora apaixonada por matemática, tanto que muitas vezes eu tenho certas dificuldades com as narrativas, porque na matemática não tem narrativa, né? É o cálculo, número e resultado. Exatamente. E hoje, quer dizer, né, no determinado momento, fui convidada, sempre militei na área empresarial, e num determinado momento, final de 2018, transição aí para o segundo governo Camilo, entre o final do ano, mais ou menos, Natal e final do ano, recebi um convite do secretário Maia Júnior. Ele me ligou, eu estava na Taíba, final do ano, de um ano muito ruim. 2018 foi um ano terrível para a nossa família, tivemos uma perda muito grande. E ele disse assim, você tem algum compromisso para o próximo ano? E eu disse, como assim? Uma coisa assim, eu vou viajar, uma coisa assim. Aí ele disse, pois então não assuma compromisso nenhum, que eu vou lhe fazer um convite. E foi assim que eu comecei no setor público, né? Que foi diretamente na área de relações internacionais? Não. O Maia assumiu no segundo governo Camilo. Na segunda metade do primeiro governo Camilo, o Maia era o secretário de Planejamento e Gestão. No segundo governo, ele assumiu a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, fez uma bela estruturação e, entre a estruturação, tinha a Secretaria Executiva da Indústria, que continua até hoje, né? E ele me convidou para ocupar essa pasta, né? No primeiro momento eu falei, eu não tenho experiência do setor público, que é bem diferente, né? Porque quando a gente está no setor privado, a gente imagina que o setor público pode muito mais do que na realidade pode, né? E o tempo é diferente, o tempo da nossa cabeça do setor privado, quando vai para o público, não é assim, né? E uma coisa que, assim, a gente, quer dizer, trabalha com uma equipe... tem vamos dizer, transversalidade com várias áreas, mas cada pasta tem o seu time. Então, o Maia, quer dizer, eu acho que a maioria das pessoas que nos assiste aqui conhece o Maia é uma pessoa extremamente ligada à história do Ceará, ao desenvolvimento econômico, ao que foi plantado, o Porto do Pecém, reforma do aeroporto, Castanhão. Então, é uma pessoa extremamente dinâmica e, vou até dizer, cobrador, se ele estiver me ouvindo. E se ele estiver me ouvindo, ele ainda vai dizer, e cobra bem. Mas, enfim, foi aí, mas, assim, né, se por um lado era um desafio enorme, eu também não gosto, assim, a oportunidade está passando, né? Eu nunca, sinceramente, até aquele dia que ele me ligou, eu nunca tinha pensado em assumir nenhum cargo público, mas a oportunidade, principalmente de aprendizado, porque... como a gente estava conversando aqui antes, é outro mundo, né? No setor privado, pequena empresa, as coisas são bastante limitadas. Quando você assume uma posição, um cargo público no Estado, mesmo um Estado pequeno, como o Estado do Ceará, as fronteiras vão bem além, né? E eu pensei muito, realmente eu vou ter que me qualificar, vou ter que aprender muito, mas, por outro lado, o Maia transmitia essa segurança que a gente precisa. Sempre deixou claro, procure sempre um parecer jurídico, nunca expôs nem a mim, nem aos demais secretários a fazer alguma coisa que não tivesse inteiramente de acordo com a legislação, exatamente porque ele tinha bastante conhecimento para saber que no futuro nós iríamos responder por alguma coisa que não tivesse 100%, não é que nem que tivesse errado, é que não tivesse 100% de acordo com a lei, que são duas coisas distintas, né? Que as pessoas não entendem isso, né? E eu gosto sempre de dizer que existe essa definição, né? Que nós, pessoas privadas, podemos fazer tudo que esteja dentro da lei, né? A gente só não pode fazer o que é contra a lei. Exatamente. E no setor público você só pode fazer o que está na lei, você não pode fazer o que não está na lei. E muitas pessoas não entendem que tem essa inversão dos dados dentro da realidade. E fazem uma expectativa que, às vezes, que as coisas podem atropelar determinados processos, e não podem.
Então, isso aí é uma dificuldade, quer dizer, aprendi e tento transmitir para os meus amigos, os meus colegas do setor privado, que no público a gente tem que realmente seguir uma tramitação agora na Secretaria, de uma certa forma, né? Na Secretaria das Relações Internacionais. Que você assumiu agora em 22. Exato, em 23. 23. Então, era uma assessoria. Então, ela está se transformando agora numa secretaria. Então, o que a gente tem tentado trabalhar é exatamente definir os processos. Eu procuro o pessoal que está comigo. É uma secretaria bem pequena. Até acho que caberia realmente aumentar, porque as oportunidades são muito grandes, tá? Então, a gente vê esse momento da transição energética, eu sempre digo, é uma oportunidade enorme para o estado do Ceará, tá? Mas, como tudo na vida, o cavalo está passando selado, ou a gente monta, ele vai procurar outro para montar. Então, a gente tem que ser bastante ágil e eu acho que uma das coisas que nós conseguimos dar visibilidade ao estado do Ceará na gestão anterior, porque o Maia realmente tem essa personalidade de ser uma pessoa de decisões rápidas e cobrava da gente a mesma coisa. Veio a transição, quer dizer, a necessidade da transição, e a gente está falando antes da guerra da Ucrânia, antes de várias coisas que vieram acontecer, antes da pandemia. E a gente avançou e tentou divulgar realmente o estado do Ceará. Me lembro que durante várias vezes, vários eventos virtuais, a gente teve a oportunidade de apresentar o Ceará com as potencialidades para a produção do hidrogênio verde. Na realidade, as coisas são engraçadas. Hoje, o presidente Lula está lá na Arábia Saudita falando que o Ceará pode ser a Arábia Saudita do hidrogênio verde. A gente começou a falar sobre isso em 2020. E muitas pessoas achavam que a gente estava vendendo terreno na Lua, né? Era sonho. Divagando. Era sonho, assim. Houve muitas críticas, né, em relação a isso. Mas o fato é que quem primeiro nos falou disso, na realidade nós incorporamos o discurso, foi um australiano que ele tinha estudado vários locais do mundo e tinha descoberto que o Ceará tinha muitas vantagens em relação à maioria das outras origens que poderiam também, como de fato estão desenvolvendo a possibilidade de produzir hidrogênio verde. E o que é que ele enxergava? Primeiro, a localização geográfica, né? O Ceará perto da Europa, a Europa vai ser por onde, quer dizer, os Estados Unidos tem muita produção de energia, pode produzir muita energia renovável, Canadá. Então, o a América do Norte não seria necessariamente um destino para a nossa produção. A China, o Japão também vão precisar para fazer a transição. O Japão tem um território pequeno, mas eles estão mais próximos de Filipinas, Indonésia, Austrália. Então, quer dizer, se eles forem comprar, eles vão comprar de algum lugar mais próximo. Mas nós, aqui, com a proximidade com a Europa e tendo um porto pronto, porque também é outra vantagem. Muitos estados estão falando que estão querendo desenvolver, porque é uma oportunidade para todo o Nordeste. Esse ponto que eu quero pegar a senhora, secretária. A gente está falando do estado do Ceará, ele vem se destacando nos últimos anos, vem recebendo bons investimentos, vem se preparando para receber investimentos estrangeiros. E essa relação com o mundo, essa relação com outros países, com o mercado lá fora, qual é o grande potencial hoje que nós temos para que a gente possa fazer frente aos outros estados? Lembrando que a gente teve um aeroporto internacional que eu acho que é invejável no Nordeste hoje. A gente tem um porto que também é invejável quando a gente faz uma comparação. A gente tem a questão dos cabos submarinos que a gente enxerga. Então, houve uma internacionalização de infraestrutura. E na sua secretaria, eu acho que o ponto principal que nosso colega está dizendo ela está saindo de uma visão clássica de diplomacia, eu gosto de dizer, de etiqueta de recepção para fazer negócio. E qual é a sua visão do Ceará para o negócio disso? Então, antes, como você está falando aí, antes era uma assessoria e cuidava justamente disso, da paradiplomacia, receber embaixadores, fazer acordo de cooperação na área de educação. Com a mudança para a secretaria, foi estruturada desde o começo, na articulação que eu tive com o governo e na conversa que eu tive com o governador Eumano quando me fez o convite,
eu coloquei isso de forma clara. A gente vinha fazendo isso, vamos dizer, atração de investimento estrangeiro, porque, claro, nós estamos falando aqui da área internacional. Na área nacional tem a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, muito embora nós façamos a relação, tá? A implantação, enfim, todo o suporte necessário é parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que tem o CIP, que é a nossa, quer dizer, o nosso grande ativo, que tem o CIP como o principal local onde as coisas vão acontecer. Então, a gente tem buscado nas viagens internacionais que nós tivemos oportunidade de fazer o contato, a relação e mostrar, porque vamos falar sério, né? O Ceará era pouco conhecido no Brasil, no máximo pelas nossas praias, né? Jericoacoara, Canoa Quebrada. Era aquela história, até houve uma polêmica durante a eleição, a esposa de um dirigente de futebol disse que aqui era o lugar onde as pessoas passavam férias. Então, quer dizer, essa era a visão que o Sul e o Sudeste tem. Eu fiz mestrado no Rio e sei que realmente... Existe um preconceito. Existe um preconceito e somos muito estigmatizados. Então, nesse momento em que a energia renovável ganhou força no Brasil, no mundo, hoje todo mundo fala, e nós temos esse potencial, nós, região Nordeste, então a coisa começou a mudar, as pessoas começaram a enxergar. Agora, é importante também que uma coisa que é muito valorizada pelos investidores e sempre mencionam essa articulação que nós temos aqui no Ceará entre o setor público e o setor privado. Eu acho que desde o primeiro momento nós fizemos a assinatura de um memorando de entendimento entre o governo, a Federação das Indústrias e a Universidade Federal e o Porto do Pecém para divulgar as oportunidades que nós temos aqui, mas também para demonstrar que o setor privado pode se beneficiar. Porque do mesmo jeito que a gente tem que incluir as pessoas, os mais vulneráveis, e isso é um discurso que eu ouço constantemente pelo governador Elmano, nós temos também que dar oportunidade às empresas locais. Elas têm que enxergar a oportunidade que elas podem ter com esse novo momento. Porque muitas vezes, como a gente está falando, de uma matriz energética nova, investimentos bilionários, muitas vezes as empresas locais acham, não, isso aqui eu não tenho capacidade de não é para mim. Quando na realidade há muita oportunidade na área de serviço de engenharia. O que a gente vai precisar, nós nem sabemos direito, mas realmente com a implantação de uma planta de produção de hidrogênio verde, basta ver o que aconteceu no Pecém com hoje a ArcelorMittal. Pensando nesse novo momento, a gente está vendo agora que o ministro da Educação, em sua articulação com o governador, vai trazer o ITA para o estado do Ceará. O quanto que isso pode contribuir para a nossa vida empreendedora, para que melhore as nossas relações internacionais e a gente ter pessoas mais qualificadas para poder atender esse mercado. Está vendo que é uma secretaria nova, mas que tem um mercado enorme para a gente poder explorar boas parcerias. Como é que a senhora vê essa questão do ITA chegando aqui para o nosso estado? Eu acho que isso para nós é assim, simplesmente um orgulho imenso. Quer dizer, o Ceará vem se destacando já há muitos anos como... Nós temos foco também, as escolas de ensino médio privadas, elas estão muito direcionadas para tanto o ITA como o IME. E vinha se discutindo isso, o fundador do ITA era um cearense, né? Então a gente já vinha falando isso há muito tempo. E ter o ex-governador Camilo Santana sido escolhido para ocupar o Ministério da Educação, ter nesse grupo Isolda, ter Fernanda Pacobaíba, que a gente viu o trabalho que eles fizeram aqui no Ceará, porque assim, nada é individual, tudo é uma construção coletiva. Então a gente precisa muito desses apoios internamente, porque obviamente a política muitas vezes pode ser muito complicada se a gente não tiver pessoas da nossa confiança, principalmente um ministério com tanta visibilidade, com tanta capilaridade, com tanto recurso. Se você não tiver pessoas que você possa realmente confiar, eu acho que o Camilo soube escolher pessoas para acompanhá-lo nessa caminhada. Eu acho que nós temos tudo realmente para que esse projeto seja exitoso aqui no Ceará. Nós podemos não só atingir os estudantes cearenses, mas todos os estudantes do Norte e Nordeste. Nós precisamos realmente elevar o nível educacional do Brasil e principalmente, apesar de todo o êxito que a gente tem, quando a gente compara
com outros países, nós ainda precisamos avançar muito. Ensino de matemática, ensino de ciências, né? Porque a gente tem muitas vezes, principalmente, interpretação de texto. Os resultados que saíram agora realmente são muito complicados, porque como é que você pode treinar pessoas que minimamente não entendem, né, um texto? Se imagina entender os manuais de equipamentos, enfim. Então, o ITA vai começar aqui, não é dos primeiros anos, eu acho que é a partir do 3º ano, voltado para a energia renovável, que é exatamente o que tudo tem a ver com esse novo momento que o Nordeste vive. Esse novo mercado, esse novo momento, essa crescente do estado do Ceará, essas boas relações internacionais, essa negociação. Viu recentemente o governador Elmano indo para a China para poder trazer mais investimentos. Tudo isso pode proporcionar melhoria para o estado, desenvolvimento, na qualificação. Como a senhora vê? Qual a sua visão de negócio para a gente poder atrair mais investimentos para o nosso estado? O que é que o chinês pensou? Você teve nessa reunião, não foi? Eu tive nessa missão, né? A missão foi organizada pela nossa secretaria. Aliás, houve assim, um interesse muito grande dos chineses, estão enxergando, eles querem investir, já tem empresa chinesa produzindo, implantando parque de energia solar, e os chineses, qual o grande interesse? Os chineses querem vender as tecnologias deles, e para isso eles cooperam com o mundo inteiro para treinar as pessoas a usar as tecnologias dele. Então, se eles estão implantando um parque, inclusive agora nós estamos discutindo com uma das empresas chinesas, a Secretaria de Educação e a Secretaria de CSTES, a implantação de um laboratório de energia renovável numa cidade do interior, próximo aonde ele vai implantar o parque. O que é que eles querem? É justamente ter a mão de obra qualificada para usar os equipamentos deles. Porque sem ter gente, tem coisas assim que são fundamentais para você avançar em desenvolvimento econômico, social. Primeiro é água, porque sem água realmente não tem nada. Energia e gente. Não necessariamente nessa ordem, mas enfim, sem essas três coisas, nós realmente não conseguimos construir. Então, nós temos investido muito, o Estado do Ceará tem investido muito na educação. Agora, nós temos que dar um passo adiante, porque não adianta qualificar as pessoas no interior do Estado, ter boas escolas, inclusive escolas que são premiadas internacionalmente. E não ter saída, não ter porta de saída, porque senão a gente vai estar formando mão de obra, vai estar investindo para outros destinos. E aí é onde eu acho que é um grande problema, que eu sempre digo, a gente tem os melhores cérebros do Ceará, às vezes vão embora, porque pegam outras oportunidades, isso é normal, cada um quer o seu melhor, né? E aí eu vou até antecipar aqui, secretário, um trabalho que a Federação do Comércio está fazendo juntamente com o Corecon, que é o desenvolvimento de um curso voltado para negócios internacionais, para pós-graduação, para formar agentes do setor público e privado para trabalhar nessas áreas. É uma área que a gente viu extremamente, não só necessitário, que as pessoas realmente precisam disso, mas que está sendo demandada pelo Conselho. A gente está montando um projeto e a gente vai apresentar isso futuramente para formar pessoas em diversas áreas dentro de negócios internacionais. A gente acredita que é o futuro do Ceará, até porque nessa área de energias renováveis as pessoas diziam assim, o Ceará não tem, só é quente e vento, não tem nada. E é justamente isso que precisa hoje, né? Tem que ser quente, tem que ter vento. Então a gente transformou assim, o que não era nada virou ouro, né? Pela mudança internacional. Agora, eu tenho um ponto de vista muito claro que quando a gente fala de transformação, que, por exemplo, carros elétricos, que é uma tendência, não acho que vai ser uma tendência global. Eu tenho uma visão e eu gosto de dizer assim, o posto de gasolina é o que reflete. Eu acho que o posto de gasolina do futuro vai ser o posto com recarga rápida, com hidrogênio, ainda vai ter álcool e ainda vai ter, durante um bom tempo, gasolina. Vai ser um mix. Mas é como você disse, para fazer isso vai ter que ter engenharia, vai ter que ter equipamentos novos, vai ter que ter tecnologias. E nós recebemos aqui uma comitiva dos Estados Unidos, de universidades técnicas, que vão querendo fazer parcerias com escolas e universidades locais para formar essa mão de obra. Eles já tinham todo o conhecimento sobre o hidrogênio verde e toda a visão de que o hidrogênio vai ser uma questão de futuro. Eles acreditam que a mesma coisa, que o Ceará precisa melhorar nesta educação e transformar isso em negócios. E aí o meu questionamento quando você acredita que a gente
plantando isso, e eu acho muito interessante que existem críticas, óbvio, mas eu lembro que quando o Porto do Pecém foi ser feito, tinha uma crítica que era assim, fazer um porto lá no Pecém que não tem nada, que não serve de nada, vai ser uma coisa assim que não tem... Se não fosse o Porto do Pecém hoje, o Ceará estaria assim, anos-luz atrás. Então, pergunta, como é que você, estando num cargo público, entende a crítica, que existe, é normal, e para rebater a crítica, qual é o planejamento de vocês para os primeiros projetos de hidrogênio verde começarem a ter esse efeito de transbordamento dentro da sociedade, visto que é um investimento plantado hoje que lá na frente vai se tornar um motor dentro do nosso estado? Olha, primeiro eu não acredito que a transição energética vá acontecer na velocidade que nós gostaríamos aqui no Ceará, até porque essa transição nos favorece muito mais do que outros estados e outras regiões do país. Mas vai acontecer. Quer dizer, logicamente, quem tem ativo em combustível fóssil vai prolongar o máximo possível, né? Até acho que assim, havia uma pressa muito maior antes da invasão da Ucrânia, né? A Alemanha, porque depois que aconteceu isso, eles falaram, poxa, agora não temos gás, vamos ter que dar um jeito, então retomaram. Pois então, quer dizer, e agora eles estão mais cuidadosos porque eles sabem que não pode depender de uma fonte, eles têm que realmente abrir o máximo o leque, né? E tem países ainda que tem muito problema geopolítico que você estava falando, e alguma surpresa que surgem. Por exemplo, esse ataque do Hamas a Israel colocou pressão na economia global. O que isso pode desdobrar? Nós temos esse conflito se replica em vários países, inclusive Estados Unidos, Europa e até aqui mesmo no Brasil. E as pressões são muito grandes, né? E ainda não se sabe, é uma região realmente bastante conflituosa. Mas, assim, nós temos que plantar hoje. Então, a grande discussão dessa articulação para qualificar técnicos de nível médio que o Senai tem feito um trabalho espetacular. Eu acho que o Ricardo Cavalcante botou esse projeto debaixo do braço, tem divulgado nacionalmente, é um incansável defensor. O Senai tem feito vários cursos, porque quando é que isso vai acontecer? Quando é que essas pessoas vão ser contratadas? Então, não está... assim, vamos dizer, 100% certo. Que vai acontecer, vai. Qual o tempo? Nós agora, quer dizer, a expectativa era que a gente tivesse minimamente a regulamentação. Acredito que até o final do ano realmente vai sair. Muitos investidores estavam esperando isso aí, porque são investimentos que eles vão precisar de financiamento. E nenhum agente financiador vai investir dinheiro num país que não tenha minimamente a regulamentação. Então, quer dizer, nossa expectativa não só para o hidrogênio verde, mas também para as eólicas offshore, que era outra demanda do setor, é outra grande oportunidade do Ceará, porque nós temos 3 regiões de ventos no mar super favoráveis, é a costa Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, depois sul do Espírito Santo, Rio de Janeiro, e depois lá para o Rio Grande do Sul. Então, a eólica offshore também é uma grande oportunidade para nós. Aí, muitas vezes as pessoas, mas a gente tem um banco de projeto solar muito grande. Temos sim, mas a gente não pode esquecer a questão fundiária também, né? Porque muitas vezes você legalizar a terra, aqui no Ceará, no Nordeste de uma maneira geral, talvez por causa da nossa colonização, nós temos muito problema de regularizar, desculpa o termo certo, as terras. E para fazer um parque desse, são milhares de hectares que precisa. E isso aí é um problema que pode ser resolvido no momento que a gente tiver as regras claras para a eólica offshore, que no primeiro momento vai ser mais cara do que as outras. Mas se a gente tomar por base o que aconteceu no passado com a eólica offshore, com o solar, a tendência é que no médio prazo ela também se torne competitiva. Já tem países, né, no norte da Europa ou mesmo na China que já estão descomissionando os parques eólicos. E nós ainda estamos discutindo a regulamentação. Secretária, por que o Ceará? Por que a senhora poderia dizer? Quais são os grandes potenciais que a senhora vê no nosso estado? Como vender o Ceará hoje? Como fechar grandes parcerias? Por que as pessoas devem vir para o Ceará? Por que esses investimentos devem chegar até o nosso estado? Olha,
Educação é um setor que é super bem avaliado. Quer dizer, a própria nossa vulnerabilidade hídrica, que foi o nosso grande problema, quer dizer, o estado com o maior problema de vulnerabilidade hídrica no Brasil era o Ceará. Nós estamos resolvendo esse problema, criando soluções para conviver com essa realidade, porque a menos que a mudança climática inverta, nós não podemos esperar outra coisa. Agora, eu acho que é importante citar que a governança do estado. O governador Camilo Santana sempre recebeu os investidores e isso tem sido muito valorizado. Eu ouvia muito quando assumi a Secretaria Executiva da Indústria, que os outros estados estavam andando muito rápido, que os governadores estavam diretamente envolvidos, porque um investidor, quando vem fazer um investimento aqui, sei lá, de 1 bilhão, ele quer realmente ser recebido pelo governador, ele quer olhar nos olhos do governador e sentir a seriedade. E o Camilo, ex-governador Camilo, a ex-governadora Isolda, sempre acolheram esses investidores e sempre lideraram o processo. Porque, obviamente, não são eles que executam, mas a liderança é deles. Então, as coisas acontecem mais rápido, mais lentas, dependendo da liderança. O papel da liderança, eu acho até importante, talvez, trazer um pouco da importância da liderança para todo o processo de transformação. E agora, o Elmano assumiu também esse papel. É um incansável, estou acompanhando a agenda realmente dele. Ele não mede esforço, tanto para receber os investidores, como também para atender toda a pauta social com a qual ele tem compromisso desde o início da carreira política. Então, eu acho que ele tem a compreensão dos movimentos sociais, das causas sociais, da importância que é realmente incluir as pessoas no nosso processo de desenvolvimento, porque nós não podemos pensar em enriquecer empresas sem trazer as pessoas também para ter essa oportunidade, pessoas e pequenas empresas locais. Então, eu acho que isso é valorizado e isso é muito bem enxergado pelos investidores. Todas as vezes que eu tive a oportunidade de acompanhar investidores, eles ficam impressionados porque o Elmano vem de uma base social, mas ele conseguiu, em muito pouco tempo, ter a compreensão desse momento que o Ceará vive, da transição energética e da importância de apoiar os investidores para que isso possa acontecer mais rápido, né? Eu fico muito feliz e eu gosto de dizer sempre um exemplo dos investidores que o Ceará ele tem um dos maiores números de empresas de capital aberto em vários setores, em energias, em varejo, e a grande maioria dessas empresas continuaram aqui suas sedes. E eu digo que é uma excelente política porque retém cérebros. Você tem pessoas com alto nível de capacitação e que não vão embora. E essas pessoas terminam fazendo com que o conhecimento fique agregado aqui. A gente viu isso como, nos últimos anos, é fundamental isso. E aí o que eu imagino é que você está sendo eu diria assim, a mãe fundadora da Secretaria de Relações Internacionais. Eu acho que eu tenho que fazer um reconhecimento aqui ao Nelson Bessa, tá? Perfeito. O Nelson Bessa foi, quer dizer, ainda na época do Nelson Bessa, ainda era uma assessoria, mas, quer dizer, foi o primeiro que plantou, ainda acho que na época ainda era governo Tasso, ele implantou a ideia da importância, porque naquela época a economia do Ceará realmente era muito voltada localmente, entendeu? Uma agricultura muito familiar. Exatamente, as empresas, quer dizer, a têxtil, confecção, calçado, que começava a vir lá do Rio Grande do Sul, indo para o Cariri. Mas ele já enxergava essa necessidade. Então, uma pessoa muito respeitada no setor, da internacionalização, das relações internacionais, e foi a primeira pessoa, quando eu recebi o convite, de convidar, porque eu acho o seguinte, a gente não parte do zero. Exato. Alguém veio antes da gente, né? Alguém que possa ter o conhecimento, inclusive, para relacionar quais são os aspectos importantes, onde é que a gente deve buscar, porque a nossa secretaria é muito pequena, então se eu for dissipar a energia sem foco, eu não vou conseguir realizar muita coisa, né? E aí a minha pergunta, secretária, você hoje disse, você está secretária, é um momento importante, acho que a sua contribuição é importante, acho que o trabalho que você está fazendo tem esse foco. Daqui a gente tem um governo que tem mais 3 anos,
pode ficar aí por mais 4, mas um dia a senhora abandona a secretaria e eu lhe pergunto, qual é o legado que a Rosiane gostaria de deixar na Secretaria de Relações Internacionais, que diz, olha, eu fiz isso, eu implantei isso, eu acho que isso foi importante, eu dei minha contribuição para o Estado. Eu acho que assim, um grande legado seria realmente contribuir com essas empresas internacionais, quer dizer, apesar de ser a secretaria, não é o papel, não é só a atração de investimento. Mas pela minha base, pela minha formação e pela minha visão, eu não posso fugir ao fato de que eu enxergo muito essa questão de negócio, né? Como você falou. Ter realmente, deixar daqui a 3 anos, ter alguma empresa produzindo hidrogênio verde em escala comercial, porque por enquanto ainda é tudo muito piloto, não só aqui, mas em outros lugares do Brasil. Agora é importante a gente reforçar a questão do relacionamento, tá? Muitas vezes, até o governo anterior talvez tenha pecado, porque quando a gente se relaciona com outros países, outras culturas, a gente tem que respeitar a outra cultura. Nós não podemos impor a nossa verdade, a nossa cultura como sendo universal. Então, isso muitas vezes atrapalha o relacionamento. E o que a gente procura aqui, nós recebemos chineses, nós recebemos africanos, nós recebemos europeus, e nós temos que tratá-los todos da mesma forma. Se querem investir aqui no Ceará, eles vão realmente ter todo o apoio, até mesmo porque eu não estou dizendo isso só por mim, mas por todo o apoio que eu tenho recebido da nossa liderança, governador Elmano. Esse é o destaque do Ceará. É um estado que sabe entrar, que sabe receber, que sabe interagir, que sabe ter boas relações. Não qualquer relação, mas sabe se relacionar internacionalmente, pensando no negócio, pensando na sua população. Como a senhora bem colocou, secretária, não pensando apenas em negócio, mas também pensando no social. E aí tem essa interação muito forte que mostra essa relação internacional, mas que também produz para que a gente possa gerar emprego, possa trazer essa veia empreendedora do nosso estado e fortalecer as micro e pequenas empresas. A senhora vê muito disso dentro do nosso estado, essa crescente dessas micro e pequenas empresas tentando se relacionar com o mercado lá fora? Eu vejo que, primeiro, o trabalho como a gente ainda conhece hoje, aquele trabalho formal, aquele trabalho CLT, isso aí os jovens já não estão mais muito interessados. Os jovens querem mais uma flexibilização, querem ter muitas vezes o próprio negócio, oferecer serviço. É claro que dentro de uma empresa industrial, de uma planta industrial, a formalização e aquele aspecto, até mesmo porque tem muitos impactos, muitas áreas, mas eu vejo sim muita oportunidade para a microempresa na área de serviço. Tá? E vejo também que é muito importante a questão também do idioma, outra coisa que sim, de cooperação, porque sem ter conhecimento de idioma é muito difícil. Tá? Isso ainda é uma limitação. É claro que a inteligência artificial está correndo rápido, né? E talvez num curto espaço de tempo a gente consiga superar. Mas nada como a pessoa ter minimamente algum conhecimento quando você vai para um outro país, saber o que as pessoas estão pensando. Porque não é só a questão de uma conversa e uma tradução. Você tem que sentir qual é o sentimento, né? Quer dizer, você viaja para a Europa, você tem que ver qual é o sentimento. A Europa é realmente o continente, vamos dizer assim, socialmente mais avançado, e é importante ver como é que as pessoas se relacionam naquele ambiente, o que é que elas estão pensando, porque assim, as mudanças estão acontecendo numa rapidez muito grande. Nós acho que ainda não está claro o impacto da pandemia nas relações, mas o que a gente vê em qualquer grupo de WhatsApp é que as pessoas hoje perderam totalmente o filtro, né? De chegar grupo de condomínio, às vezes eu fico espantada. Uma guerra que está acontecendo. Você não sei o quê, você parou na minha vaga, você parou mal parado, sabe? É assim, eu não sei ainda o desdobramento, eu às vezes confesso que eu fico assustado, mas de qualquer forma, voltando ainda para a questão da língua, eu saí um pouco da conversa, você ter realmente conhecimento, e o inglês ainda é a língua global,
Pode ser que o mandarim no futuro próximo também seja. Mas para nós ocidentais, aprender mandarim é bem difícil. E que é uma importância que transversa a sua secretaria e que o governo tem que trabalhar muito nessa área. Com certeza. É isso. Gente, a gente está encerrando o nosso horário. Queria agradecer a presença da Rosiane, secretária. Muito obrigado pela sua participação. E deixar aqui seus últimos comentários, porque quando a gente terminar, vai um pouquinho para edição e depois a gente vai mandar para todos os economistas do estado do Ceará. Vai estar disponível também no nosso canal no YouTube. Então, mais uma vez, muito obrigado. Eu acho que a grande mensagem é exatamente reforçar o papel das relações, das articulações com instituições nacionais, regionais, internacionais, porque o que eu aprendi na minha vida, eu já vivi bastante, é que ninguém faz nada sozinho, a gente precisa das pessoas e o reconhecimento aos que nos antecederam é importante também, porque com eles a gente aprende, com eles a gente pode projetar um futuro para chegar lá onde a gente quer. E o que a gente quer? Eu cresci num Ceará muito pobre, sempre digo isso, com muita dificuldade, muitas vezes ouvia, a saída aqui é o aeroporto Pinto Martins, para se realizar profissionalmente. E hoje eu acho que uma das coisas que me desafia é exatamente poder ajudar as pessoas a realizarem o seu potencial. Olha, cearense é inteligente, viu? Eu sempre digo que o melhor do cearense do Ceará é ele mesmo. Pois é, então poder ajudar exatamente a gerar oportunidade para essas pessoas se realizarem profissionalmente sem ter que, claro, caso queiram imigrar, ter oportunidade de outro lugar, tudo bem. Mas muitas vezes, como a gente viu, eu morei no Rio durante 5 anos, pessoas que saem daqui por absoluta falta de oportunidade e muitas vezes são tratados como imigrantes, né? A gente, por mais que se trabalhe essa questão, que a gente precisa ter mais igualdade, às vezes não é nem questão racial, é de origem mesmo. Origem mesmo. Né? E o nosso trabalho é esse, o trabalho do Conselho é trabalhar pelos cearenses para que a gente possa ter um Ceará mais justo, menos desigual e muito mais desenvolvido. Obrigada, mas é agradecer essa oportunidade. Estamos à disposição. Muito obrigado a todos, obrigado, Vandenberg. A gente encerra mais um Corecast, podcast do Corecon Ceará, e a gente volta com mais uma entrevista. Tchau, tchau.